Bem-vindo ao canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais. Inscreva-se, Acione o sininho, curta o vídeo, compartilhe, assista este vídeo e compartilhe sua opinião conosco com um comentário, que nós daremos um retorno. Olá, sejam bem-vindos para mais uma aula de Física. Conforme prometido, a aula de hoje será uma aula de revisão para a nossa prova. Então vamos iniciar a nossa revisão falando da lei da inércia. Ela diz o seguinte, que um objeto ele vai estar em repouso ou em movimento retilíneo uniforme quando não estiver sofrendo ação de nenhuma força. Isto é, se você tem um objeto que não está sofrendo ação de força alguma, então ele está estático, isto é, parado, ou o seu deslocamento vai ser de tal modo que ele não vai alterar a trajetória, isto é, a sua trajetória estará em linha reta e a sua velocidade será constante, não vai ter variação de velocidade. Então, desse modo, se você quer alterar a velocidade de um objeto, você tem que inserir uma força na mesma direção em que esse objeto está se deslocando. Se também for no mesmo sentido, esse objeto sofrerá um ganho de velocidade ou uma aceleração, a sua velocidade irá aumentar. Caso essa força seja em sentido contrário ao seu deslocamento, então esse móvel ele vai sofrer uma desaceleração, isto é, a sua velocidade vai diminuir. Caso você exerça uma força não na direção dele, ou seja, na direção diferente da direção em que ele está se movendo, então ele vai alterar a sua trajetória, ele vai mudar a direção da trajetória. No caso, vai mudar direção, obviamente, o sentido também será outro. O segundo ponto que a gente vai falar é o da ação e reação. Lembrando que essa aula é só uma revisão. O que diz a ação e a reação? A ação e a reação diz o seguinte, se você exercer uma força sobre um corpo, digamos uma força F, então esse corpo também vai exercer sobre você uma força F, isto é, uma força com mesma intensidade, mesma direção e sentido contrário. Se você vai de encontro a uma parede, por exemplo, e exerce uma força nessa parede, essa parede vai revidar essa força de volta para você. A unidade de medida de força é o quilograma-força ou Newton. A relação é a seguinte, 1 quilograma-força equivale a 1 quilograma comum que a gente está acostumado a ver na balança. Quando a gente olha a balança e vê ela marcando, por exemplo, 5 quilogramas, aquilo ali, na verdade, são 5 quilogramas força. E qual é a relação do quilograma-força com o Newton? 1 quilograma-força equivale a 9,8 newtons. Então, se você tem uma força, está aplicando uma força F de 5 kg sobre um objeto, você está aplicando nesse objeto uma força de 5 vezes 9,8 newtons. E aí é só fazer essa multiplicação para saber quantos newtons, na verdade, você está aplicando. Bom, e qual é a importância de fazer essa conversão de quilograma-força para newton? O torquímetro, por exemplo, que é uma ferramenta muito utilizada por mecânicos industriais e até mecânicos automotivos, geralmente o torquímetro vem medido em newton, vem medindo a intensidade de força que você utiliza em newtons. Em alguns manuais de peças, a força que deve ser aplicada sobre ela vem medida em quilograma-força. Um exemplo que eu já citei aqui é na troca de velas de um automóvel, por exemplo. Quando você pega o manual para troca de peça, alguns manuais de alguns produtores de vela, alguns fabricantes, eles marcam em quilograma-força o torque que tem que dar nessa peça. Porém, o torquímetro vem medindo em newtons. Então, o que você faz?
pode usar a regrinha de 3 para poder fazer a conversão. Nós sabemos que 1 kg/força equivale a 9,8 newtons. Então, quantos quilograma-forças equivalem à quantidade que nós queremos em newton? Então, você montando uma regrinha de 3, é uma regra de 3 simples, são grandezas diretamente proporcionais, você resolve a conversão tanto de quilograma-força quanto para newton e de newton para quilograma-força. Você consegue fazer a ida e a volta. De modo mais simples, se você está em quilograma-força e quer passar para newton, você pode multiplicar por 9,8. Se você está em newton e quer passar para quilograma-força, você faz o processo inverso. O inverso da multiplicação é a divisão. Então, você vai dividir por 9,8. Esse daqui é o método mais rápido, sem precisar montar a regra de 3 simples. Um outro ponto importante a ser falado é a questão do movimento circular. O movimento circular é descrito por móveis que fazem um movimento nesse formato que está aparecendo aqui, de um círculo. E aí nós temos algumas definições. Por exemplo, a frequência. A frequência ela é medida em hertz. 1 hertz significa 60 voltas por segundo. Então, se eu tenho um móvel aqui, por exemplo, que está fazendo essa trajetória circular e vamos supor que ele consiga fazer aí 180 voltas por segundo. 180 voltas por segundo. 180 voltas por segundo equivale a quantos hertz? Bom, 60 voltas por segundo equivale a 1 hertz. Obviamente, 180 é o triplo. Então, isso aqui vai ser 3 vezes 60 Hz. Isto é, o próprio 180 Hz que está aqui. Quando você tem a medida em voltas por segundo, você já tem a medida em Hertz. Agora vamos pensar numa outra situação. Um outro móvel que faz 240 voltas, num período de 1 minuto. Então temos aqui a seguinte razão, ou a seguinte divisão, 240 voltas em 1 minuto. Como Hertz é a razão de voltas por segundo, a gente precisa converter o que está em minuto para segundo. Nós sabemos que 1 minuto é igual a 60 segundos. Então temos aqui 240 voltas em 60 segundos. Voltas por segundo é a minha unidade de medida de Hertz. Então basta agora dividir 240 por 60. Fazendo essa divisão, cortamos o zero, fica 24 dividido por 6, que dá 4. 4 voltas por segundo, ou 4 Hertz. Bom, e o que é o período? O período a gente define como sendo a quantidade de voltas que o móvel consegue dar em 1 segundo. Então, é a quantidade de voltas por segundo. Nesse caso aqui, considerando ainda o exemplo anterior, nós vimos que a sua frequência é de 4 Hz, ou seja, 4 voltas por segundo. Se ele faz 4 voltas por segundo, em 1 segundo, então o tempo necessário para completar uma volta vai ser 1/4 de segundo. Você pega 1 segundo e divide em 4 partes. Por que em 4 partes? Porque o numerador aqui é 4. Se você divide por 4 o numerador e o denominador, você tem 4 por 4, 1. 1 dividido para 4, 1/4. Que é o mesmo que 0,25. Então, o período aqui seria de 0,25 segundos, que é o tempo que ele leva para completar uma volta. De forma mais direta, uma vez calculado a frequência, para calcular o período vai ser o inverso da frequência. Então, se aqui eu tenho uma frequência de 4 Hz,
Então o período vai ser o inverso. O inverso de 4 é 1/4. 1/4 o quê? 1/4 de segundo. Ou seja, em 1/4 de segundo ele consegue completar uma volta. Bom, para finalizar então a nossa revisão, temos aqui a velocidade angular média e a velocidade escalar média. Quando se fala em velocidade, a velocidade média, por exemplo, é a razão entre o deslocamento e o tempo gasto nesse deslocamento. Sempre que a gente fala em velocidade é isso, é o deslocamento dividido pelo tempo gasto nesse deslocamento. E nesse caso de velocidade angular média, o deslocamento é a variação do ângulo. Por isso, velocidade angular média. No lugar do deslocamento ser uma medida linear, vai ser uma medida angular. Por exemplo, se você tem aqui um ângulo, uma partícula que está aqui em movimento circular, descrevendo esse ângulo aqui, essa trajetória do ponto A até o ponto B, suponha que isso aqui seja um ângulo de 40 graus. Suponha que a trajetória de A até B seja feita por esse objeto, por essa partícula, num tempo de 4 segundos. Ele leva 4 segundos para fazer esse deslocamento. Qual a velocidade angular média? Então, a velocidade seria o deslocamento sobre o tempo gasto. O tempo nós já sabemos qual é, que é um tempo de 4 segundos. Ora, e esse deslocamento? Esse deslocamento é de 40 graus. Então, eu posso botar assim, 40 graus por 4 segundos. Quando eu divido 40 por 4, eu tenho 10, que dá 10 graus por segundo. Essa seria a velocidade angular? Sim, mas acontece que no Sistema Internacional de Medidas, ou seja, no nosso SI, a velocidade angular geralmente é medida em pi radianos e não em graus. Isso aqui não está errado. Você fazer isso daqui numa prova discursiva está tranquilo. Mas se estiver pedindo resposta no SI, você tem que converter 10 graus para radianos. Bom, e para fazer essa conversão de graus para radianos, a gente pode lembrar o seguinte: meia volta ou meia circunferência equivale a 180 graus e também a pi radianos. Isto é, pi radianos equivale a meia volta, que é em graus 180. Então, quantos pi radianos vai equivaler a 10 graus? E aí nós temos uma regrinha de 3 simples. Multiplicando cruzado isso daqui, temos que 180x é igual a 10 pi radianos. 180 está multiplicando, passa dividindo. Então, vamos ter 10 pi radianos dividido por 180. Dividindo por 10 o numerador e o denominador, temos que x é igual a π radianos sobre 18, ou seja, π 18avos radianos. Mas esse arco aqui, ele é feito em quanto tempo? Em 1 segundo. Então, é π 18avos radianos por segundo. Então, no SI, a nossa resposta seria dada desse jeito aqui. E, por fim, vamos falar da velocidade escalar média. A velocidade escalar média é essa distância, considerando ainda o exemplo anterior, o mesmo círculo, o mesmo objeto, fazendo a mesma trajetória e a mesma fórmula de velocidade, que é velocidade igual a variação do deslocamento sobre a variação do tempo. Só que o nosso deslocamento agora é linear, porque a velocidade que nós vamos calcular é uma velocidade escalar e não mais angular. Então, isso consiste em quê? Em você pegar isso daqui e converter para o comprimento. Esse comprimento aqui, de A até B. Como que eu meço esse comprimento de A até B? Esse comprimento de A até B é um comprimento de arco de circunferência, que a gente viu aqui que equivale a π 18 radianos. Se nós trocarmos esse radianos simplesmente pelo raio dessa circunferência, o nosso problema está resolvido. Então, a velocidade seria esse deslocamento, e para encontrar esse deslocamento,
que eu vou fazer aqui separado, ó, qual é o deslocamento? O deslocamento é de π radiano sobre 18. E aí a gente substitui o radiano pelo raio. O raio aqui, ó, que é a distância do centro até o A. Como no exemplo anterior não falei o raio que não foi necessário, eu vou criar essa informação agora. Vamos supor que esse raio aqui seja um raio de 9 centímetros. Então vai ficar fazendo a substituição π vezes 9 dividido por 18. Então você vai ter π sobre 2 centímetros. E aí, considerando π é aproximadamente 3,14, isso é o mesmo que aproximadamente 3,14 dividido por 2 centímetros. E dividindo 3,14 por 2, nós vamos ter 1,57 centímetros. Olha, mas esse percurso é feito em quanto tempo? 1 segundo. Pronto, já está feito. Então, a velocidade escalar média é de 1,57 centímetros por segundo. Você poderia ter feito também substituindo na fórmula aqui em cima. Daria no mesmo. Você calcular esse deslocamento todo de 40 graus. E aí, fazendo a conversão de 40 graus para radianos, ou calculando esse comprimento de arco, substituindo aqui em cima e dividindo pelo tempo de 4 segundos. Se você fizer esse cálculo, você vai encontrar 6,28 e o tempo para fazer esse percurso de aproximadamente 6,28 centímetros é um tempo de 4 segundos. Aí você vai dividir por 4 e vai encontrar 1,57 centímetros por segundo, que é a velocidade escalar média dessa partícula. Bom, e com isso nós finalizamos aí a nossa revisão para a prova. Um grande abraço para todos e até a próxima. Este é mais um vídeo do canal Matemática Aplicada e Métodos Computacionais do professor Fábio Freitas Ferreira, professor Carlos André ou Cazé. Curta esse vídeo, se inscreva no nosso canal e também não deixe de nos seguir nas nossas mídias sociais, Instagram, Facebook, Matemática Aplicada AMC.